Nos ensinaram que a história humana é uma linha reta, que saímos das cavernas, descobrimos o fogo e evoluímos lentamente até o iPhone. Mas e se essa linha estiver quebrada? E se civilizações antigas tivessem acesso a conhecimentos que nós levamos séculos para redescobrir? De aviões de ouro na Colômbia a nanotecnologia no Império Romano. Hoje, vamos analisar 8 objetos que desafiam a lógica, a arqueologia e a própria ciência. O número 8 vai fazer você questionar tudo o que aprendeu na escola. Seja bem-vindo ao História Proibida. Começamos na Colômbia, com a civilização Quimbaya, por volta do ano 1000 d.C. Arqueólogos chamam estes pequenos amuletos de ouro de pássaros, ou insetos. Mas olhe bem, pássaros não têm asas em formato de delta. Insetos não têm estabilizadores verticais na cauda. Isso se parece muito mais com um avião de caça moderno. E não é pareidolia. Em 1994, engenheiros alemães criaram modelos em escala desses objetos, colocaram motores e eles voaram. Aerodinâmica perfeita. Como uma tribo da selva colombiana conhecia princípios de voo supersônico 1000 anos antes dos irmãos Wright. Vamos para o Japão Antigo, período Jomon, há mais de 10.000 anos. Eles criaram essas figuras chamadas dogo. Os historiadores dizem que são representações estilizadas de deuses. Mas olhe os detalhes. Capacetes grandes, óculos de proteção gigantes, como goggles, tubos e válvulas no peito. Não parecem humanos. Parecem visitantes vestindo trajes de proteção. Em uma época onde a humanidade mal dominava a agricultura, quem eram esses seres que precisavam de trajes para andar entre nós? Em 1872, operários nos Enceradas Miss Tantaira encontraram este ovo de pedra enterrado fundo na argila. A superfície é polida e tem entalhes curiosos. Mas o que choca é a engenharia. Ela tem furos perfeitamente cilíndricos perfurados de ponta a ponta. Não há conicidade, o que significa que foi feita com uma broca de alta velocidade, tipo uma furadeira moderna. Nenhuma ferramenta indígena da época conseguia fazer isso em quartzito duro, sem quebrar a pedra ou deixar marcas irregulares. Quem tinha uma furadeira de precisão na América do Norte pré-colonial? No Peru temos Sacsayhuamán, pedras de granito pesando até 200 toneladas, cortadas em formas poligonais complexas que se encaixam como um quebra-cabeça 3D insano. Não há argamassa, e o encaixe é tão perfeito que nem uma folha de papel passa entre elas. Hoje, para mover e cortar essas pedras, precisaríamos de guindastes hidráulicos e serras de ponta de diamante. Os incas supostamente fizeram isso com martelos de pedra e cordas? Ou eles conheciam uma técnica de amolecimento de rocha que se perdeu? A precisão aqui não é artesanal, é industrial. Na Índia, existe um templo com 6 câmaras secretas. 5 foram abertas, revelando bilhões de dólares em ouro. Mas a 6ª câmara, a Porta B, permanece fechada. Olhe para a porta. Sem dobradiças. Sem buraco de fechadura. Aço sólido. As lendas dizem que ela foi trancada usando ondas sonoras, um canto específico chamado Naga Bandhana. Dizem que tentar abri-la com força bruta liberaria um desastre ou inundações apocalípticas. O que existe lá dentro que precisa de uma proteção tão avançada e aterrorizante? Tecnologia antiga ou algo que não deveria ser descoberto? Este é talvez o maior mistério tátil da arqueologia. O dodecaedro romano, um objeto de bronze com 12 faces, orifícios de tamanhos diferentes e pequenas esferas nos cantos. Mais de 100 foram encontrados espalhados pela Europa. O mistério? Não existe nenhum registro escrito sobre eles. Romanos escreviam sobre tudo: guerras, comida, construção. Mas sobre isso? Silêncio total. Não é arma, não é moeda.
Alguns dizem que é um instrumento astronômico, outros, uma ferramenta de medição de terreno. Como uma tecnologia tão espalhada pode ter sua função completamente apagada da memória humana? No Egito, em 1936, foi encontrado este disco estranho na tumba do príncipe Sabu, datado de 3000 a.C. Feito de xisto, uma pedra extremamente frágil. Arqueólogos dizem que é um vaso cerimonial. Mas engenheiros olham para isso e veem outra coisa: o impulsor de uma bomba centrífuga. O problema? Esculpir xisto dessa forma, com essas curvas finas, é quase impossível sem ferramentas elétricas de alta precisão. Tentar fazer isso com cinzéis de cobre quebraria a pedra na hora. Seria isso uma peça sobressalente de uma máquina antiga que não sobreviveu ao tempo? Na China, no Monte Baigong, existe uma caverna com algo impossível: canos de ferro enferrujados que penetram a montanha e vão até um lago salgado próximo. A datação desses canos aponta para 150 mil anos atrás. Humanos dessa época eram nômades, mal usavam fogo. Além disso, análises mostraram que 8% do material dos canos é composto de elementos que a ciência não conseguiu identificar. Uma rede de encanamento industrial construída antes da história humana começar? Ainda na China, em 1965, arqueólogos encontraram uma espada submersa em água e lama por mais de 2000 anos. Ao ser retirada, ela ainda brilhava e estava afiada o suficiente para cortar uma pilha de papéis com um toque. Como ela não enferrujou? Análises revelaram que a lâmina foi tratada quimicamente com enxofre e estanho, uma técnica de cromagem anticorrosiva que o Ocidente só patenteou no século XX. Alguém na China antiga dominava metalurgia molecular. Para fechar, a prova definitiva. A taça de licurgo romana, verde na sombra, vermelha quando iluminada por trás. Nos anos 90, microscópios eletrônicos revelaram o segredo. O vidro contém pó de ouro e prata moídos a 50 nanômetros. Isso é nanotecnologia quântica. Se a proporção errasse por milésimos, não funcionaria. Os romanos manipulavam a matéria em nível atômico. Onde estão as máquinas que fizeram isso? De usinas de 150 mil anos à nanotecnologia romana. As evidências estão espalhadas pelos museus do mundo, rotuladas como objetos de culto ou mistérios. Mas e se a verdade for mais simples? Nós não fomos os primeiros. Qual desses 10 artefatos você acha impossível de explicar? Comenta aqui embaixo. Deixe seu like e se inscreve no História Proibida. A verdade está lá fora, ou enterrada aqui mesmo.